Então vamos começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Vamos dar sequência aqui à segunda temporada de lives da Cátedra Intercom. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom. Estou na organização das lives, juntamente com a professora Nair Prata, diretora científica da Intercom, e a professora Sônia Jaconi, diretora de projetos da Intercom. Em nome de toda a diretoria, presidida pelo professor Giovandro Ferreira, damos as boas-vindas. Estamos ao vivo no Facebook da Intercom e também pela plataforma Zoom, com as pessoas que se inscreveram para participar desta que é a 8ª live desta temporada. Neste ano de 2021, nós vamos ter 2 projetos derivados deste conjunto de lives. Da mesma forma que tivemos no ano passado, será feita uma edição de um e-book a ser lançado no Congresso Nacional da Intercom, a ser realizado de 4 a 9 de outubro, também de modo online. E a novidade deste ano é que há um segundo projeto derivado das lives, que é a realização de podcasts, uma parceria da Intercom com o Papo Com, um programa da Universidade Federal do Ceará, o programa de pós-graduação em comunicação. Já temos um episódio no ar e logo assim que as lives vão sendo realizadas, essas lives são editadas no formato podcast e fica à disposição. Hoje estamos recebendo aqui para a 8ª live o GP Estudos de Televisão e Televisualidades da Intercom, que vai tratar do tema Entre Arquivos e Plataformas, a memória televisiva brasileira resiste? Participam deste encontro o professor Gustavo Fischer, da Unicinos, que vai fazer a moderação, a professora Susana Kilpe, também da Unicinos, e a professora Miriam Rossini, da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lembro a todos que a live vai até às 19h30 e, conforme já combinado com o professor Gustavo, por volta de 19h26, 27, ele faz a devolução. Eu fico aqui nos bastidores para que a gente possa fazer, então, o encerramento do encontro e também já anunciar a live da semana que vem. Professor Gustavo, uma excelente live para vocês. Até já. Muito obrigado a toda a equipe da Intercom, a diretoria científica, promovendo mais uma vez essa sequência de lives aqui, dando oportunidade para os grupos de pesquisa interagirem, não apenas com os seus autores que costumam frequentar e publicar no GP, nos encontros nacionais, mas também com todos aqueles interessados nas temáticas que os GPs trabalham. Então, conforme já comentado, né, fomos todos apresentados. Eu quero, então, reforçar, além do convite para seguirmos aqui no debate de hoje, também lembrar, então, que o nosso GP, de Estudos de Televisão e Televisualidades, ele compreende os estudos de televisão como mídia e como televisualidade replicada, nos produtos cinematográficos, de vídeo, internet, dispositivos móveis ou outras materialidades. Nesse sentido, o GP acolhe estudos sobre produção, circulação e recepção de conteúdos televisivos, sobre programas, gêneros, discursos e formatos de TV, e sobre o impacto do atual estágio da técnica e da cultura sobre a TV, como um todo ou sobre uma de suas facetas em particular. O GP ainda acolhe estudos relacionados à natureza tecnocultural, discursiva, ética e estética de produtos e conteúdos televisuais, os estudos históricos, arqueológicos e memoriais da televisão e sua relação com outras mídias, e os estudos de audiovisualidades na televisão. Então, dentro desse escopo que a gente tenta, então, promover ações e debates, publicações, e hoje, de maneira muito especial, temos aqui, então, como convidados a professora Miriam Rossini, da URGS, e a professora Susana Kilpe, da Unicinos, conforme já anunciado. Também manifesto aqui a presença do professor Francisco Machado Filho, vice-coordenador do GP, que também estará conosco hoje, interagindo aí nas nossas conversações. Eu sou Gustavo Fischer, coordeno nesse momento o GP, nesse período agora de 2020 e 2021. Então, vamos estar vendo aqui as questões e colocações feitas aqui no chat do Zoom, assim como também acompanhando ali pelo Facebook as demais interações. Eu vou, então, de imediato, passar, então, a palavra para a professora Susana Kilpe, que, como já foi anunciado, ela é doutora em Ciências da Comunicação pela própria Unicinos, é professora e pesquisadora do PPG em Ciências da Comunicação, além de professora em diversos cursos de graduação também da instituição, foi pesquisadora do CNPq, tem experiência nas áreas de História da Comunicação,
e com ênfase em temas como tecnocultura audiovisual, audiovisualidades, televisão, história da arte e das mídias, técnicas estéticas audiovisuais. Também integra e vem coordenando o grupo de pesquisa audiovisualidades da tecnocultura, comunicação, memória e design. Lançou recentemente o livro Imagem, Duração e Teleaudiovisualidades na Internet, um livro de 2018, bastante importante para os estudos do grupo. Suzana, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua presença, te passo a palavra e vamos nessa. Ok, boa noite a todos, boa tarde, boa noite, não sei bem o que é, né? Estamos numa meia boca aí de luzes e escuro. Eu vou pedir licença então para ler o meu texto, para eu não me perder, para não me perder no tempo e não me perder no texto. Eu vou falar então um pouco sobre as memórias da televisão brasileira. Os panoramas televisivos são durações audiovisuais engendradas tecnicamente que têm ainda hoje grande opacidade. Neles produzem-se, entre os outros, os efeitos de realidade, de tempo real e de horizonte, que são fascinantes características dos mundos televisivos. O debate sobre acontecimento, memória e história passa hoje necessariamente por uma discussão sobre a televisão e sobre os mundos que instaura em seus panoramas. Nós temos pesquisado a televisão brasileira desde 1996, há muito tempo. Temos nos perguntado sem cessar sobre o que é a TV. Como ela explica a si mesma? Como ela quer ser vista? Como ela faz para produzir os sentidos que temos entendido como razoáveis no que diz? Uma ontologia da mídia televisão, uma fenomenologia, uma gênese não originária, uma história das origens sem origem. A televisão é uma coisa. Mas gostemos dela ou não, o que sabemos dela? Ou o que achamos que devíamos saber sobre ela? Inicialmente, nosso interesse estava em sua história, história que associávamos às culturas regionais, que foram nacionalizadas nos anos 1970, em grande parte pelo papel desempenhado pela televisão, especialmente pela que se tornou depois a Rede Globo de televisão, mas também por outras emissoras que foram subsumidas politicamente ou comercialmente durante a ditadura militar que vigia no país. E sempre a partir de políticas públicas e de investimentos que intentavam a unificação do território brasileiro. Nunca tivemos dúvidas sobre a decisiva ingerência estrangeira, especialmente a norte-americana, no processo de nacionalização que se efetivou a partir de meados de 1970 no país, tornadas possíveis, no que importa aqui, pelos investimentos em telecomunicação que tecnologicamente permitiram que as transmissões televisivas alcançassem todo o território via satélite. Atualmente está em curso um fenômeno que parece ser bastante diverso, no qual aparentemente os poderes nacionais se evadem diante dos poderes tecnológicos, globalizados. Entretanto, acreditamos que a migração do analógico ao digital é uma mudança tecnológica tida como necessária à globalização desenfreada a que assistimos hoje, a qual incide sobre as políticas públicas e sobre os arranjos que as empresas precisam realizar em sua inserção nesse contexto expandido. Nos dois casos, historicamente datados, porém, entendemos que não se trata de mera progressão tecnológica, porque o que de fato ocorre é que a televisão brasileira, em meados da década de 1970, tornou-se outra coisa que era até então. E ela vem agora se tornando outra coisa, ainda a partir de sua inscrição na internet. Temos nos perguntado no que e como as TVs online incidem sobre o nosso entendimento acerca da televisão. Ou melhor, e antes, no que e como ela se torna outra coisa.
Para avançar em nossos apontamentos, inicialmente é necessário reconhecer a existência contemporânea dos seguintes formatos de telas: de monitores de TV, de computadores ou de dispositivos móveis. Em cada um desses formatos, pode-se assistir aos mesmos conteúdos televisivos, ofertados, ainda que de modo distintos, por conta do tamanho da tela dos suportes, dos modos operacionais de cada mídia, da mobilidade do suporte e do espectador. Mas os modos de se assistir aos mesmos conteúdos em tal ou qual ecrã, que se alcança apenas após percorrer os modos operacionais de cada mídia, que levam até o ecrã de visualização dos conteúdos, ou em um dispositivo fixo ou móvel, ao final diferem entre si no espaço apenas na forma ou grau de visualização dos mesmos conteúdos. Frisamos essa aparente banalidade a partir de Bergson, para quem todas as coisas são um misto de duas tendências. Uma que é virtual, da ordem do tempo e da duração da coisa, é a ordem dos conceitos e da memória, e uma que é a sua atualização ou realização numa forma, e que é da ordem do espaço e da materialidade da coisa, nos quais a coisa segue durando como potência e devir, aguardando uma sua atualização. As durações no tempo diferem de natureza uma das outras. São coisas verdadeiramente diferentes. As atualizações diferem entre elas apenas em grau. Não são outras coisas. São apenas outras atualizações da mesma coisa. A televisão que nos interessa aqui é a que dura e que devém como mídia. Essa televisão que dura é já, porém, uma atualização da televisão. Ou seja, a consagrada e habituada mídia, televisão, pode ser também uma das atualizações rizomáticas, realizações da matéria, de uma virtualidade ou duração que a precede e transcende, a televisão. Na medida em que nos fomos aprofundando na fenomenologia bergsoniana, depreendemos que, considerando o que o filósofo propôs quando diz que todas as coisas têm dois modos, o de ser, sua virtualidade ou duração, e o de agir, nas suas atualizações ou realizações da matéria, e considerando o que o filósofo propôs quando diz que todas as coisas são um misto de duas tendências, a virtual e a atual, relativas ao seu tempo, duração e ao seu espaço, materialização, respectivamente, a televisão pode ser entendida tanto como uma atualização da televisão, um dos modos de agir da televisão, quanto uma virtualidade ela mesma, o modo de ser de uma espécie de televisão que se atualiza e age, atualizando-se em outras materialidades, nas quais continua, porém, em devir como televisualidade. Vamos simplificar a discussão, mas reiteramos o enfrentamento necessário do limiar entre os sistemas. Limiar já percebido e apontado por Benjamin, um pensador que não conseguimos excluir nunca de nossas considerações sobre a imagem. As telas de cinema, TV, computador e dispositivos móveis são hoje as mais referidas e percebidas como tais. Entretanto, todos os suportes, cada um com sua tela, cada um veiculando uma multiplicidade fantástica de teores imagéticos de qualquer origem, multiplicaram-se de tal modo que é quase impossível definir aonde começa e aonde acaba um sistema. E qual é o regime prevalente, o regime visual prevalente num e no outro. Nas interfaces, historicamente mais recentes, pode-se dizer que quase sempre há televisualidades, porquanto quase sempre há nelas vestígios, traços ou lembranças de televisão, desde o próprio teor, tema veiculado até os formatos, as estéticas e as linguagens utilizadas na construção dos conteúdos audiovisuais nelas veiculados. Nas interfaces anteriores, isso já acontecia, mas de novo optamos por simplificar a discussão
embora nem sempre seja possível não recorrer a elas na análise da televisão, que é uma televisualidade que transcende a mídia TV. Isso se torna mais evidente hoje, possivelmente por conta do grande impacto que a TV causou no regime de visibilidade de imagens, textos, uma vez que as visualidades de TV tiveram um mais rápido e massivo alastramento nos hábitos de recepção e consumo de imagens do Ocidente desde meados do século passado. Mas a simples presença de restos, cacos ou rastros da televisão em tais interfaces justifica que as entendemos como telas de TV? Se sim, então temos de admitir também, por exemplo, que os filmes aos quais assistimos na televisão são cinema. E que a Mona Lisa de Michelangelo, projetada na fachada de um prédio ou gravada numa camiseta, é pintura. Ou seja, quando se liquefazem os limites físicos e epistemológicos de cada mídia, vivemos em trânsito no limiar de todas. E é fascinante o caos que daí decorre. Vários autores falaram sobre a liquefação da modernidade, e não vamos repeti-los, ainda que sejam subsumidos nos argumentos aqui expostos. Dentre eles, com certeza, Bauman é o que mais impacta no nosso viés. No livro Imagem, Duração e Teleaudiovisualidades na Internet, eu desenvolvo um pouco mais essa trama. Nele eu reuni várias pesquisas na busca de um conceito único, cada vez mais preciso e específico para a televisão, como propõe Bergson. Bergson propõe que só haja um nome para cada coisa. Busquei estabelecer relações entre o conceito de imagem e duração, uma imagem típica da televisão, num momento em que se multiplicaram os gráficos de relógios na tela da TV, com vistas a marcar a passagem do tempo e instituir o ao vivo, a televisão em tempo real. A esse real se contrapôs um tempo reality, na vaga dos inúmeros reality shows que se criaram na época. E várias outras imagens que ainda se sucederam na história da TV no Brasil, até ela chegar à internet e aos vários impasses que ela teve que enfrentar quando se digitalizou. Que não foram poucos, diga-se de passagem. A Globo, por exemplo, se atrasou muito mais do que o SBT nessa época, porque a Globo só disponibilizava na internet programas já passados, constituindo-se assim mais como uma plataforma de vídeo do que como uma TV online. E o problema dos relógios, que demoraram a ser eliminados da tela quando se tratava de veiculação posterior a eles terem ido ao ar. Tu entra hoje no SBT, tu entra no programa do Ratinho, tá lá ao vivo. Um programa que foi ao ar há 2, 3 anos atrás. E depois os problemas das logos que se mantiveram grudados ou ao vivo nos panoramas, parecendo que eram programas que estavam acontecendo naquele momento. Uma grande confusão se estabeleceu entre conteúdos televisivos e televisão, que passaram ainda por outros conceitos, televisão expandida, web TV, etc. Confundiram-se os conteúdos, as datações, os horários, etc. E o áudio, que é tão decisivo na televisão que nos fez pensar por um tempo que a TV fosse um rádio com imagem. Aonde tinha ido parar? Nunca esteve na televisão. Isso nos levou, então, a propor o conceito de teleaudiovisualidades, como conceito de duração que permitiria um olhar mais largo e mais abrangente sobre as imagens de TV que circulam hoje em todas as plataformas, que se parecem com ela, e que permitiria pensar todas elas como atualizações dessa mesma duração. Uma duração, várias atualizações. Esse seria o nome da duração hoje, até onde a minha pesquisa foi. E é como tal que ela resiste na memória das várias televisões, suas atualizações que existem hoje, sendo liquefeitas
mas podendo ser outros também. Entre arquivos e plataformas, a memória televisiva brasileira resiste? Bem, colocado nesses termos, sim. Ainda resiste uma memória televisiva, mas não da TV, a não ser como memória lembrança. E a importância dos sites memorialistas do Gustavo, que ele vai apresentar depois. Obrigado, Suzana. E já lembro para todo mundo, né, que tanto no chat quanto ali no Facebook a gente está atento aí a comentários e questões para a gente fazer no final ali para poder todo mundo interagir junto. Agora vamos passar para a professora Miriam Rossini. A Miriam, ela é professora associada do Departamento de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela coordenou já o PPG-Com, né? Essa batalha de coordenação, né? A gente sabe muito bem, Suzana também coordenou no Ensinos. Então tem esse confraria de ex-coordenadores de PPG, que se encontra de vez em quando. Integra também a comissão de editores da revista Ecompós, coordena o núcleo de ensino e produção de vídeo da Fabico URGS, coordena o núcleo de comunicação e cinema e ação de extensão CineF, é assim, Miriam? Da Fabico. Coordena o grupo de pesquisa Processos Audiovisuais, PROAV, registrado junto ao CNPq. As pesquisas e orientações envolvem principalmente os temas cinema, cinema brasileiro, cinema história, mídias audiovisuais, mercado audiovisual brasileiro, estudos culturais. Miriam, fiz um resumo do teu extenso currículo, quero te agradecer muito pelo aceite do convite e te passo a palavra. Então tá. Eu é que começo dando boa noite, né, a todos e todas que estão aqui participando desta ação que eu acho muito legal e agradecendo ao convite para estar aqui junto dessa atividade do GP, né, com esse novo nome, esse novo formato, mas com questões que continuam de fundo sendo trabalhadas e retornando, então eu acho isso muito legal, já participei algumas vezes também, né, por um bom tempo do GP que agora se chama Televisão e Televisualidades, e é um GP que eu sempre gostei muito, né, e eu sempre penso que os GPs que eu participei com maior abertura, maior diálogo para fronteiras entre a questão do audiovisual e das audiovisualidades sempre foram os de TV, né, então isso que a Suzana estava agora falando, então é algo muito próprio que no final acaba se reunindo e sendo aceito como parte do debate nas discussões ligadas à televisão e com certeza nunca ligada às áreas de cinema, porque há uma questão muito mais fundamental de ser cinema, né, e não ser outras coisas. E a TV vai se transformando cada vez em outras coisas para poder voltar a ser ela mesma no final, né? Então, são ações diferentes, são questões diferentes. Então, acho sempre muito legal poder voltar aqui e conversar um pouco sobre isso, ainda mais assim, junto, eu ia dizer ao lado, né? Mas a gente está próximos nas janelinhas da Suzana e do Gustavo, que são meus queridos amigos e parceiros de pesquisas, debates, enfim. Então, é muito legal. Eu, assim como a Suzana, também fiz um texto para não me perder muito, né? Porque eu também sou do tipo que fala demais. E aí me perco no tempo, quero me manter no tempo. E também trazer algumas questões que me provocaram essa questão que o Gustavo nos trouxe, né, como título, como proposição para essa nossa mesa virtual, vai num outro viés desse que a Suzana trouxe, mas eu acho que, no fim, o Gustavo vai ficar realmente com a missão de organizar tudo e atualizar, como diria a Suzana, nas plataformas das quais ele vai falar. Então, o título da mesa, Entre Arquivos e Plataformas, a Memória Televisiva Brasileira Resiste, ela tem algumas pegadinhas, algo que, aliás, já faz parte da grade da televisão brasileira e da televisão em geral.
Quando pensamos a memória como ritos, histórias, lembranças, culturas compartilhadas, podemos dizer afirmativamente que sim, a memória da TV brasileira resiste às grandes mudanças do tempo, sejam as mudanças tecnológicas, sejam as aproximações e os diálogos e os antropofagismos com as outras áreas, seja até mesmo na forma de reciclar e de se apropriar das outras imagens para produzir algo que é seu. Como disse a Suzana agora, né, e isso vem bem ao encontro do que eu estava aqui justamente falando, no final, esta apropriação que a televisão faz de tudo que tem em volta para transformá-la, para se recriar, é uma forma também de se perpetuar e perpetuar a imagem e a memória daquilo que ela, a televisão, é. Mas é também, né, uma forma de manter essa memória da televisão, o modo como se reciclam as próprias imagens para produzir algum programa novo, para produzir outras coisas, se recorta, se faz, se recria, né, em novos programas as imagens já conhecidas das pessoas, e também se utilizam os próprios programas para fazer novos canais apenas com programas antigos e, às vezes, apenas horários da grades com programas antigos. Então, enquanto memória da programação, a televisão, ela faz um uso intenso, extensivo, realmente, daquilo que ela própria produziu. E, com isso, ela acaba criando aquilo que o Renato Ortiz vai chamar de uma memória internacional popular. Esta memória compartilhada com pessoas de diferentes épocas, de diferentes lugares, de diferentes gerações, que consumiram, né, pelas grades da TV, em diferentes formatos, aquelas mesmas imagens. Desta forma, eu pergunto, quem nunca viu, né, ouviu falar, pelo menos, do Tom e Jerry, né, daquela dupla, daquele desenho animado que há várias décadas atravessa as grades das programações. E quem não viu, ou pelo menos não viu a novela, mas pelo menos não ouviu falar da famosa cena da personagem da Renata Sorrah, Senhora do Destino, lá de 2004, querendo jogar o bebê da ponte, né? Uma memória de telenovela e que, para mim, que dou aula de cinema, sempre que eu peço para os meus alunos me tragam uma imagem, uma cena de alguma coisa que vocês gostem e que a gente possa analisar a partir das discussões da imagem audiovisual, e o que eles me trazem? Quase todos os anos, esta cena da Senhora do Destino. E aí eu me pergunto, como é que vocês conhecem? De onde que vocês viram? A gente viu no YouTube, mas a gente também viu no Vale a Pena Ver de Novo, a gente viu também em alguma outra programação. Ou seja, a forma como a TV reaplica, recoloca a sua própria programação, né, faz com que novos públicos conheçam aquela programação e tenham também ele como parte da sua construção de memória. Então, se a gente pensar nesta memória, né, enquanto parte de uma cultura, enquanto parte de algo que nos aproxima, nesse sentido, nós temos que pensar que sim, que as imagens da TV, elas vão continuar sendo memória, e esta é uma memória que resiste, porque é uma memória que é trabalhada pela própria televisão, mas às vezes nem sempre só pela própria televisão. Atualmente, em função das plataformas, os próprios fãs podem recortar estas imagens e disponibilizar estas imagens. Inclusive, podem trabalhar estas imagens e produzir alguma coisa nova sobre elas. Então, estas imagens, elas não desaparecem.
elas continuam ali, né? Como disse Suzana, enquanto potência se transformando em outras coisas, né? Mas elas continuam existindo e elas continuam produzindo sentido para as pessoas que estão assistindo a estas imagens. É como se fosse algo que, de um certo modo, não acaba, né? E de repente volta. De repente, alguma imagem num dado momento, uma comemoração, alguma coisa que se faça, algum tipo de efeméride, lá voltam aquelas imagens antigas para de novo serem reatualizadas, para de novo serem colocadas em trânsito. Ao mesmo tempo, quando eu penso na memória enquanto espaços de memória, né, enquanto lugares aonde eu possa ir pesquisar estas memórias, onde elas estejam efetivamente arquivadas e disponibilizadas para serem assistidas, não desta forma que é também aleatória, porque é dentro da grade, né? É quando a grade disponibiliza, não é quando eu quero assistir. Então, aí eu acho que a resposta é um talvez. Né? Então, aí a resposta não é a mesma resposta, porque enquanto parte da cultura, sim, essa imagem está lá. Né? Enquanto parte daquilo que eu posso olhar e tal, ela está ali, ela aparece para mim de vez em quando. Agora, se eu quiser trabalhar com esta imagem de televisão, e quem trabalha com pesquisa sobre televisão sabe da dificuldade que é a gente ter acesso ao material da televisão, até porque o material da televisão fora da grade, isso eu aprendi com a professora Suzana, já é também uma outra coisa, né? Você tirou da grade, tirou da duração da TV, tirou do meio dos comerciais, das vinhetas e tudo mais, tu já tem também uma outra coisa ali sendo colocada. Aliás, é algo que quando eu vou em algumas pesquisas sobre TV, eu estou sempre lembrando as pessoas, ok, você analisou um programa da TV, mas em que condições? Estou sempre lembrando disso, porque essa é uma discussão que ficou dos nossos debates sobre os programas televisivos e as grades televisivas, mas quando eu penso sobre isso, eu me pergunto, como se faz essa pesquisa? Aonde estão estes materiais? Aonde estão estes arquivos? E como é que estes arquivos são disponibilizados não apenas para os pesquisadores, mas realmente para o público em geral, pessoas interessadas na memória e na história dos meios de comunicação. Então, esta é uma questão que eu vejo sempre como importante, né? E como professora que fui por muitos anos, nos ensinos de história da comunicação, era sempre uma questão que retornava. Como é que a gente tem acesso aos arquivos? Como pesquisadora que por muito tempo trabalhou com a relação entre cinema e televisão, sempre que eu precisava dos arquivos referentes à televisão, esta era, de novo, uma questão que se colocava. Como é que se tem acesso a estes arquivos? De uma forma que não é privada, né? Porque se eu pensar a memória enquanto memória pública, o acesso a isso tem que ser público. O acesso a isso não pode ficar vinculado apenas a uma questão privada, a uma questão de a empresa conceder ou não o acesso aos seus arquivos, o acesso a um determinado material. E esta é sempre uma questão que retorna. E eu vejo isso como algo extremamente importante para nós, né? Até porque, se nós formos pensar a um grande desprezo, a gente percebe, né, no Brasil, pela questão da memória e pela questão dos espaços de memória. Vamos pensar aqui nos museus, né? Os museus são espaços sucateados.
Não que eles sejam por si só os lugares da memória, mas são os lugares que retêm muitas das coisas, retêm documentos, objetos, muita informação sobre questões que já passaram, sobre questões que ainda dizem respeito ao presente, mas que são o quê? São sucateados, são deixados de lado, acabam sendo incendiados, né? Acabam sendo depredados, não tem mais, no momento, vários museus não têm pessoas para trabalhar neles, né? Não tem mais profissionais, e aí estamos pensando em todos os tipos de espaço que são espaços de memória, como a Cinemateca Brasileira, o Museu Nacional, e por aí vai. Então, quando a gente pensa na questão da memória, enquanto esses lugares em que a gente poderia ter acesso a estas informações, a essas questões, nós observamos que isso não tem, né? Nós observamos que há uma falta, não há nem política pública realmente clara sobre isso, e também não há um interesse. E eu vou dizer para vocês que os interesses, esta falta de interesse, ela vai em muitos sentidos. E eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos, né? Até foram exemplos de coisas que eu vivenciei durante o meu trajeto de pesquisa, né? Que é bastante longo, em geral é muito sobre cinema, mas ele também é muito sobre TV, porque no Rio Grande do Sul é muito complexo a gente pensar separado televisão e cinema, porque o campo do audiovisual é um campo pequeno. Então, as pessoas, elas transitam de uma área para outra o tempo inteiro. Então, para mim, é muito comum pensar as duas coisas como sendo parte de um mesmo campo, né? E há alguns anos atrás, aliás, há exatos 20 anos, eu e alguns amigos decidimos propor um projeto de pesquisa que era sobre... o nome do projeto era Antes que Emudeça, né? Então, era um projeto destinado a entrevistar pessoas que tinham trabalhado no início da implantação da TV no Rio Grande do Sul, do cinema, deste cinema mais de mercado, como é que tinham sido as questões pelas quais tinham passado, as dificuldades, as práticas, as tecnologias, enfim, nossa ideia era buscar um número bastante grande de pessoas que naquela época já estavam com uma idade avançada, né, mas memória legal, e aí a gente pensava, não, temos que entrevistar essas pessoas, guardar tudo isso, mas vamos ver, estamos em 2001, não temos equipamentos digitais, não, sem apoio, né, para poder fazer isso, sem apoio institucional para poder fazer isso, era difícil. E aí o que aconteceu, muito interessante, mas interesse zero. Projeto de pesquisa não foi adiante. Aí apresentamos para leis de incentivo. Então, vamos transformar num projeto, fazer documentário realmente, encarar enquanto documentário, fazer, então, para encaminhar para uma lei de incentivo. Nem como interessante achar. Então, quer dizer, aí a gente começou a pensar, gente, mas a memória não interessa, né? A memória das práticas, a memória do que foi, a memória da construção destas imagens e de como é que tudo isso se deu, isso não interessa? Então, há uma questão aí, né, que eu fiquei me perguntando muito sobre qual é o lugar desta memória, né, e do lugar da memória sobre esta prática do campo do audiovisual. Ao mesmo tempo, as pessoas adoram saber sobre isso, mas saber enquanto uma anedota, enquanto uma curiosidade, mas não enquanto parte de um conhecimento sistematizado da pesquisa. Enfim, tempo passou, outro projeto também com a televisão, e eu fazendo, era com a RBS TV, sobre o projeto
do núcleo de especiais que eles tinham, né, do Histórias Curtas, e aí eu perguntei, como é que o material está arquivado para a gente poder pesquisar? E aí eu disse assim, porque a gente está montando informações, mas ainda temos... Assim, a gente não tem nada. Então, quer dizer, de repente a gente se deu conta que... E aí eles disseram, não, mas a gente quer o que vocês tiverem. O que vocês estiverem organizando nos interessa, né? E aí, na conversa, essa importância da organização de um arquivo, de informações sobre aquilo que se estava fazendo, surgiu como algo realmente destacado. Até porque, quando se precisava, aquele era um material que, no final, servia para apresentar a própria emissora. Então, um material da memória, ela também tem essa função, né, que é de falar daquilo que foi feito, mas também sobre a emissora que está fazendo e sobre esses momentos. Então, isso é interessante, né? Isso é interessante. Ao mesmo tempo, a gente poderia pensar, bom, mas estamos pensando em TVs que não são TVs públicas e que, portanto, não trabalham com a memória da mesma forma, até porque eu preciso transformar tudo realmente num produto, e a memória só me interessa se ela for um produto. Que eu possa vender, que eu possa negociar, que eu possa utilizar isso na minha própria programação ou em benefício, né, daquilo que é a proposta da minha emissora. Caso contrário, ele não vai me interessar. Mas será que é sempre assim? Vejamos. Outro caso, TV pública, TVE no Rio Grande do Sul. Fomos atrás de material para fazer um documentário sobre uma historiadora que havia falecido, a professora Sandra Jataí Pesavento, e fomos na TVE, pois sabíamos que ela tinha participado de várias entrevistas com eles. E aí, para ter acesso aos arquivos, né, ao acervo, só mesmo através de conversar com várias pessoas que conhecíamos e que poderiam, então, chegar até os arquivos. Então, mesmo arquivos de uma emissora pública também é pensado como um arquivo privado. Ele também não é organizado, né? Ele também não está ali disponível para isso, para ser feito alguma outra coisa com ele. E aí eu sempre me lembro do meu professor, né, Marques Leonan, que era meu professor de redação jornalística, e ele nos dizia nada mais velho do que o jornal de ontem do que a notícia de ontem, né? Então, aquilo que era de ontem está jogado fora, não precisamos mais pensar. Só que o jornal de ontem está na hemeroteca, está no arquivo público. Ele é acessível a uma pesquisa. E como é que a gente faz a pesquisa desses outros materiais? Uma outra amiga minha, Fátima Marlene Nardelli, sempre dizia, a TV é um monstro que precisa de muita coisa, então ela produz muito, 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 é um monstro devorador, né? É muito tempo, e tanto tempo para produzir, como é que você vai ter tempo de pensar nesses projetos? Só que, né, aí é que vem a questão pública, e aí na questão pública eu fico pensando, por exemplo, no arquivo de audiovisual que tem na Biblioteca Francesa, e que, enquanto parte de uma política pública, a gente pode ter acesso a esse material. Tem acesso aos materiais de cinema, na Cinemateca, mas também tem acesso aos materiais da televisão. E se pode fazer um tipo de pesquisa, que é uma pesquisa não apenas sobre a memória, mas também sobre os estilos, sobre as temáticas, sobre os formatos e sobre uma série de outras coisas, né? Então, quando a gente consegue ter acesso a essas coisas, a gente consegue fazer, inclusive, outros tipos de pesquisas e trabalhar, inclusive, de outra forma com a memória da própria televisão. Inclusive, rever coisas, mostrar, veja, isso aqui estão dizendo que é novo, não, isso aqui já tinha lá, ó. A gente pode, inclusive, atualizar muitos desses processos, mas se a gente não tem acesso a isso, se a gente não tem uma forma de efetivamente trabalhar com essa questão histórica, né, da televisão, como é que a gente vai fazer esse tipo de pesquisa?
quase sempre a gente vai trabalhar como se trabalhava antes no cinema, que tudo era feito a partir da memória de quem viu, né? Como fazer análise, eu sempre fico pensando como é que se fazia análise fílmica se a gente não podia olhar de volta um filme, que é uma coisa que só pode ser vista de novo depois que tem o VHS, né? Que tem o videocassete, daí você pode ir, voltar, parar, analisar. Sem isso, como é que você olha? Né? Como é que você faz essa... E a mesma coisa a gente pode pensar sobre essa discussão. Então, se eu pensar de novo sobre essa questão que o Gustavo nos jogou assim, eu e a Suzana, fomos cada uma para um lado, pensando, né, como trabalhar com essa questão de como essa memória resiste, a memória da TV, ela resiste. Agora, resiste enquanto fato cultural, enquanto questões que nos atravessam, né? Enquanto essa memória internacional popular de que falava Ortiz. Agora, pensar nesta outra memória enquanto um projeto público de constituição de um espaço para essas imagens, para serem acessadas, né? Não sei, aí talvez eu fico pensando que realmente nas plataformas digitais a gente possa ter um espaço para isso, né? Ou, né, alguma coisa que talvez esteja nesse meio. Mas se for algo apenas do espaço do privado, eu acho que a gente vai estar sempre com uma parte dessa discussão, né? Eu acho que é uma questão que realmente precisa ser encarada enquanto um projeto público e um projeto de longo alcance. Enfim, é isso. E agradeço. Obrigadíssimo, Miriam. Muito obrigado. Já temos 2 votos pela memória resistindo. Né? Aqui o nosso... Já tem 2 contra... Eu nem vou cogitar votar ao contrário, já perdi. Mas, brincadeiras à parte, vou me encaminhar aqui para... Tem algumas questões que já estão chegando no chat aqui do Zoom, principalmente. Eu vou, então, encaminhar a minha própria fala aqui. E agradecendo bastante. Tá bom. Eu vou tentar cartografar algumas ideias aqui sobre esse assunto, de um lugar de fala que me interessa bastante, que é pensar essa relação que eu gosto de chamar de memória das mídias. Em especial, quando as mídias tentam memorializar-se, tentam construir sua própria memória nos ambientes online. Nesse caso, claro, problematizando um pouco mais a questão televisiva. Então, como estão se construindo diferentes modos de arquivo e acesso a conteúdos televisivos, né, que já se dissiparam nesse fluxo digamos assim, medialidade, aspas, original da própria televisão. Essa é uma questão que me preocupa em relação a outros meios, não só a televisão, mas nesse momento problematizando um pouco isso na pesquisa que se iniciou no ano passado. Assim. Uma outra ideia desse pequeno mosaico aqui é a seguinte: nessa sociedade em rede, eu acho interessante a gente pensar que ela nasce dentro de uma espécie de uma disputa, de uma tensão. De um lado, as origens do desenvolvimento de software e da cultura da informatização vem de uma geração hippie, pós-hippie, ali californiana, onde o sentimento do compartilhamento da informação, do acesso universal, da construção colaborativa, que depois foi gerar ideias como open source, Creative Commons, é um lugar desse código genético aí da softwareização que nos envolve hoje. De outro, existe um processo de fechamento, de preocupações com segurança, com impedir acesso à informação, que se transforma em assinaturas de serviços, se torna em disputas de direito autoral, se transforma nas questões de plataformização também que a gente vive hoje. Então, uma primeira ideia é a gente pensar como a mídia pensa a sua própria memória. A segunda ideia é pensar nesse contexto da softwareização, essa espécie de disputa ou tensão ou dialética entre fechamento e abertura. Uma terceira ideia é pensar que esses ambientes online, eles se caracterizam por uma coalescência, ao meu ver, assim, de três características. Assim. Uma é justamente essa infraestrutura de banco de dados,
que parece que nos convida a enxergar essa vida nas telas muito na organização e desorganização de arquivos, tá? Uma outra faceta seria a própria faceta midiática, ou seja, as mídias, em algum momento, principalmente ali nos anos 90, com o chamado internet comercial ou doméstica, enfim, o acesso à web comparecendo nas residências e nas organizações, decidem se manifestar nesse ambiente, decidem construir seu espaço nesse ambiente, né? Por muitas vezes um processo de remediação, tentando mimetizar jornais, telejornais e assim por diante. Então, esse lado midiático também é um lado muito audiovisual, né? Então, a faceta de banco de dados com a faceta essa midiática, audiovisual, se incorpora uma terceira que tem a ver com a maneira como nós estamos agora nesse momento, né? Ou aqui, ou então nas chamadas redes sociais, ou então nas plataformas de redes sociais, esse sentimento de estarmos em um ambiente de relacionamento, ou seja, colocando a nossa identidade, o nosso construto de identidade, entrando em conversações e colocando arquivos, retirando arquivos, compartilhando, visualizando arquivos. Então, mídias que pensam em construir sua própria memória, num ambiente onde fechamento e aberturas estão em disputa, num contexto onde banco de dados, mídia e ambiente de relacionamento constroem esse lugar da web, principalmente, mas poderíamos até pensar em aplicativos também. Isso nos leva a um termo que tem aparecido de maneira mais contemporânea, que é essa noção de plataforma, que tem comparecido, e me parece importante de trazer um pouquinho aqui para a discussão. Eu trago aqui uma síntese feita aqui pela Marília Abreu de Lima e pelo Rafael da Costa. As plataformas são empresas de tecnologia digital que operam em rede por lógicas algorítmicas e monetizam dados coletados por meio da oferta de algum serviço. No contexto da plataformização da web, as plataformas são consideradas modelo econômico e infraestrutural dominante da web social. Essas estruturas estão presentes em diversos âmbitos da vida cotidiana, permitindo a realização de atividades online, conversar, compartilhar, comentar, iniciar relacionamentos e assim por diante. Fecho aqui minha citação do trabalho deles. Mais uma ideia agora associada um pouco nas colocações que a Miriam trouxe. Eu vou trazer aqui uma breve reflexão da Inês Eisengar Menezes, que é uma preservacionista digital, que já esteve na Socine e também na Semana da Imagem, que nós promovemos na Unicinos, num texto dela chamado O Digital Não Vai Esperar. Diz ela: atualmente, usuários têm grande expectativa de que o acesso a materiais de arquivo deva ser rápido, online e gratuito. Aí ela pergunta: o acesso deve ser promovido em materiais de baixa qualidade em prol da ampla difusão ou a autenticidade deve ser preservada? Promover o acesso sem critérios pode gerar uma descontextualização, gerando uma idade das trevas digital. A restauração de obras é outra questão a ser debatida em torno da mudança da indicialidade do analógico para o digital, em parte pelas infinitas possibilidades das ferramentas digitais. A essa ideia, essas questões da Inês, encontrei uma dissertação de mestrado sobre a telenovela brasileira pensada como patrimônio cultural. Destaco o autor, o Marcos Ramos, lá da Unirio. Vale ressaltar que existem no país 2 museus voltados para a imagem, som e audiovisual, o Museu da Imagem e do Som do Rio e o de São Paulo. Entretanto, se tratando de acervo e documentação de telenovelas e programas televisivos, o material é bem escasso. Isso foi comprovado através de visitas a essas instituições. Então, fazendo eco aí às colocações da Miriam. Bom, considerando esses elementos que eu vou chamar assim, de um contexto tecnocultural, uma memória que as próprias mídias tentam construir para contar sobre si. Essa dinâmica de compartilhamento versus fechamento do conteúdo. Esse ambiente que mistura um devir de banco de dados, de audiovisual e de ambiente de relacionamento. Essa tendência, ou esse contexto de plataformização e os desafios da preservação audiovisual, eu acho que a gente poderia, com isso, pensar em algumas ocorrências ligadas à televisão brasileira. E com isso eu vou trazer um conjunto aqui de modos que eu fiquei refletindo a partir disso, como a Rede Globo opera com seus arquivos e mobiliza imagens da sua memória. Por exemplo, quando a memória televisiva vira produto na grade, e isso não é de hoje, vale a pena ver de novo, né? A Miriam comentou essa reciclagem, né? É um exemplo disso. O Video Show, né? Um programa que ficou no ar durante um bom tempo, deixou saudade para muitos aí, que também tinha um pouco desse papel de recolocar
as imagens de arquivo da Rede Globo para trabalhar, né? Uma outra modalidade disso, com a presença da TV a cabo e da multiplicidade de canais, é o surgimento, então, do canal Viva, né? Cuja oferta diz muito sobre essa ideia de uma televisão que se pensa como um negócio, que recicla os seus produtos, dá uma nova oportunidade para eles se ambientarem, muito inspirado nas próprias características da conversação nostálgica que estão nas redes, com respeito, quando eu fui divulgar essa live, eu entrei em várias páginas do Facebook, memória da televisão, televisão brasileira, e ali sempre postagens relativas a atores, programas, novelas, enfim. O Viva, de certa maneira, parece ser resultado desse movimento, né? Onde, da mesma maneira, não se trata de um arquivo idôneo, objetivo, e sim, muitas vezes tensionado. As novelas são reeditadas, com menos capítulos, às vezes. Eles têm algumas regras, como não pode estar no ar 2 novelas do mesmo autor na Globo e no Viva. Tem autores em litígio com a Globo, então as novelas não podem ir para o ar. Tem uma série de... E a própria grade do Viva mistura com remakes, né? E às vezes até, eu não sei se eles ainda têm isso, mas eles passavam, por exemplo, o programa da Ana Maria Braga, recém-passado na Globo principal, ia para o Viva logo em seguida. Então não é só aquela recuperação de um passado longínquo, né? Por fim, a gente também tem essa memória televisiva se incorporando à tendência de plataformização com a Globoplay, que, por sua vez, engole o Viva, né, que vira um produto da estante da plataforma, e onde, por exemplo, a gente estava falando da novela como patrimônio, né, na aba novelas, que está no menu principal da Globoplay, junto com séries, filmes, infantil e agora na TV, que é o ao vivo, sempre importante para a Globo, a gente consegue localizar 130 títulos de novelas que não estão organizados temporalmente, nem tematicamente, estão ali, ainda não estão incorporando aqueles algoritmos de coleção lá que o Netflix tanto nos seduz com eles, né? E quando a própria memória televisiva da Globo se transforma num próprio construto. Então, eu falei na grade, no canal Viva, na plataforma, mas a Globo, já foi mencionado aqui no chat, ela tem seu ambiente chamado Memória Globo, onde ela, então, né, ali ela, acho que explicitamente entende que enuncia o que deve ser entendido como sua memória enquanto emissora, né? Então, ali tu tem, por exemplo, 2 links sempre importantes serem mencionados, que é um link chamado Erros, onde ela posiciona 2 meia-culpa, um sobre o movimento Diretas Já e outro sobre o debate Lula-Collor, e outro chamado Acusações Falsas, onde ela se defende de questões a respeito de concessão do canal, o caso Time Life, os direitos de transmissão da Copa de 2002, tem até o debate da bolinha de papel na cabeça do Serra, também, não sei se vocês lembram desse episódio, né? Eles provam que não foi só uma bolinha de papel, então, né? Não acusem a Globo aí de fake news. Por fim, quando a gente pensa nessa memória televisiva brasileira, nesse contexto, então, de convergência e dispersão das imagens, como bem a Suzana fala em alguns dos seus trabalhos, essa fragmentação da presença do conteúdo audiovisual televisivo nas redes sociais, nas plataformas de redes sociais, que são privadas, né? E aí eu volto para a ideia do fechamento e abertura, né? O que são essas plataformas e essa natureza, e o que a gente acaba com isso, isso me levou a pensar numa pesquisa que pudesse pensar sobre como fazer processos de escavação nos ambientes online, resgatando essa memória televisiva fragmentada nas plataformas. Principalmente aquela na qual a inserção do conteúdo se dá não institucionalmente, pela emissora, por algum tipo de entidade, né? E nisso, a gente está levantando, por exemplo, conteúdos que estão dispersos, até por essa sensação que a Miriam trouxe, identificação de um apagamento pelas próprias emissoras, né? Eu lembro dos casos antigos de gravar por cima, né? Gravavam por cima das fitas e as coisas iam se perdendo. Por exemplo, no nosso caso, aqui no Sul, né? Uma televisão que deixou de existir enquanto emissora, a TV Guaíba, o espaço foi comprado pela Record a partir de 2007. É uma emissora de alcance regional que tinha
enfim, toda uma relação aí com a comunidade, que hoje ela se encontra toda fragmentada dentro do YouTube, e no nosso levantamento, o que chama atenção é que a gente localiza aí as pessoas interessadas em preservar, o que também a Suzana vai lembrar dessa expressão, tempos mortos da televisão. Não tanto os programas, mas a vinheta, a abertura de programas, os intervalos comerciais, eventualmente aquela mensagem quando a emissora entrava no ar ou quando ela saía do ar, tem o vídeo do último, da despedida da emissora, enfim. Então as pessoas colecionam coisas distintas, e isso também nos leva a pensar um pouco sobre que arranjos a gente pode montar com isso. Imagina fazer um streaming que ressuscita a TV Guaíba com toda reamarrada por esses fragmentos, né? Então, estou pensando muito na possibilidade inventiva de trabalhar com as memórias, com os arquivos de memória da televisão. Outros casos aqui no Sul é o caso da TV Com, e depois de um projeto muito curto, chamado Octo TV, que durou apenas um ano, que era uma tentativa da RBS, afiliada da Rede Globo, de fazer uma televisão voltada para um tempo da convergência, e que foi muito mal compreendido eles não tinha nenhum jornalista, um monte de gente de stand-up, uma misturada de coisas e tal. No final, eles estavam quase incorporando a grade da TV Com, que era a TV mais tradicional comunitária ali para dentro. E o interessante é que a RBS ela apagou tudo. A gente não encontra mais nada. Então a gente tem que usar ferramentas como o Wayback Machine, do Internet Archive e outras, né, para tentar voltar. Tem questões técnicas aí, um site todo feito em Flash e tudo mais, questões complicadas da gente voltar a acessar isso, né. Um outro conteúdo que a gente está buscando é a fase da MTV Brasil do Grupo Abril, né, que durou até alguns anos atrás, onde há uma série de programas e muita experimentação, que sempre foi uma característica da MTV, e a gente também está buscando isso, esses fragmentos, né. Há, por exemplo, um vídeo que a gente localizou, que foi um vídeo que foi mandado para alguns lugares que era ensinando as pessoas a sintonizar a MTV. Então, eu mostrava lá o aparelho, sintonize aqui, aperte no botão, sintonize no UHF, tal. Então, esses fragmentos, menos dos programas e mais dessas beiradas, assim, tem nos chamado a atenção, né? Além disso, a gente consegue perceber a própria textura das captações, né? O VHS, né, emerge ali na sua irregularidade, do tracking ali, e o fato desses materiais estarem inseridos dentro de plataformas do nosso tempo também produz interessantes curtos-circuitos temporais, né, entre esses momentos aí da memória. Então, quando a gente recoleciona esses fragmentos, o que se coloca diante de nós é um conjunto entrecortado, mosaicado de captações, misturando sentidos de nostalgia e um acidental testemunho, né, de modos e mundos televisivos, né? E nos diz um pouco do que se pretende esconder e o que ressurge por esses protagonistas improváveis aí, preservacionistas ao seu modo, né? Trazendo assim um paradoxal estado de lembrança e esquecimento que, ao meu ver, caracteriza a memória das e nas mídias. Então eu fecho aqui a minha fala trazendo um pouco desses apontamentos, e agora me coloco na condição aqui de moderador e vou ler as primeiras questões que eu anotei aqui. Vou começar por questões para a Suzana aqui. Tem o Francisco Júnior, doutorando em estudos de mídia da UFRN. Ele parabeniza a Suzana pela apresentação, me ajudou a iluminar alguns conceitos sobre televisão e televisualidades. E ele coloca assim: a memória televisual caminha para se tornar uma memória efêmera, parcial e em risco, com os registros se tornando cada vez mais digitais e facilmente deletáveis. Queres comentar, Suzana? Microfone ligado, por favor. Eu não entendi a pergunta. Vamos de novo. Se a memória televisual caminha para se tornar uma memória efêmera, parcial e em risco, com os registros se tornando cada vez mais digitais e facilmente deletáveis. Com certeza.
Tudo está se tornando cada vez mais digital e efêmero. Tem uma hora em que tudo se confunde. Tu não sabe mais qual é o suporte que tu está usando, tu não sabe mais o que tu está vendo, tu não sabe mais... Isso que tu disse agora. E essas coisas se amalgamam de um jeito que tu não consegue mais discernir. Olha o que é a internet hoje. Me diz o que tu guarda hoje da internet. É complicado guardar. Guardar nunca está isolado do visualizar, do circular. Onde é que estão as coisas, né? Onde estão as coisas? É. Quando a gente se der conta que as coisas estão num servidor no meio da Finlândia, numa temperatura menos 30 graus, né? Muitas dessas coisas estão... Miriam, tu queres falar? Eu vou emendar aqui uma questão que veio para ti do José Julian, tá? A partir da sua fala sobre o interesse da pesquisa sobre memória, questiono, seria esse um dos pilares que fazem com que existam poucos estudos sobre arquivo, televisão e memória no campo da comunicação? Pois então, eu não sei se necessariamente tem pouca pesquisa, sabe? Até porque... sabe que na área de história, eu volta e meia sou convidada para bancas que trabalham a questão da memória na televisão ou através da televisão, das imagens televisivas, dos programas televisivos, né? Eu talvez tenha menos na própria comunicação do que o que eu vejo no campo da história. No entanto, o que eu fico vendo é que... a forma como a TV lida com aquilo que é a sua produção, que é essa forma efêmera, né, que você está falando agora, então, tipo assim, passou, já era, né? Era o que dizia lá o meu professor, já é notícia velha, não tem mais por que ser guardado. Só que até por aí, né? Só que até por aí, como estava agora mesmo dizendo o Gustavo, olha quantas coisas ficam, quantos rastros, da própria experiência do espectador, né? De como assistir aquela TV, como entender aquela programação, como se colocar diante de algo, como conseguir sintonizar aquilo ali. São experiências. E estas experiências, se elas não estão disponíveis, isso que eu penso que deveria ser uma forma pública de organização, né? de um museu do audiovisual, não só uma cinemateca de filmes, que também é algo difícil de ir lá assistir. Eu vou dizer para vocês que fazer pesquisa, seja de cinema ou de TV, é difícil. Hoje pode parecer mais fácil, né? Porque a gente tem acesso aos filmes de uma forma digital e a gente consegue baixar os filmes, né, quando eles não estão disponíveis, assim, né, para serem comprados, algo que o valha. Mas eu costumava escrever para os diretores, para os produtores, e pedir, por favor, me consegue uma cópia do seu filme para eu poder trabalhar e fazer análise, e aí eles gentilmente conseguiam isso, né? Agora, se você escrever para a TV, poderia, por favor, conseguir uma cópia desse programa para eu poder analisar e trabalhar? Você não consegue esse retorno, né? E você não consegue retorno sobre muitas coisas. Alguém aqui escreveu sobre a Memória Globo, né? E eles têm não só Memória Globo, eles também têm aquele outro lado, o Globo Universidade, que então conseguiria para as pessoas, os pesquisadores, acesso, enfim. Olha, eu juro para vocês, teve uma vez que eu fiquei quase 2 anos escrevendo e pedindo e tentando e negociando. E, ao final, eu tive que colocar no projeto do CNPq, sinto muito, eu não consegui retorno, e, portanto, eu tive que mudar o rumo da pesquisa e todas as questões que eu tinha dito que faria, não vou fazer, porque não tive acesso, e o que eu tenho é aquilo que eu consegui gravar, né? Ou comprar em DVD quando foi disponibilizado, porque, de novo, se transforma em produto, né? Aí você vai lá e compra um DVD, mas o DVD não é necessariamente aquilo que foi ao ar, né? Então são feitas mudanças, reedições, então tem um monte de coisa. Então tudo isso
permite um tipo de acesso, né, um tipo de pesquisa, mas não necessariamente a pesquisa que se poderia fazer sobre a linguagem televisual em si, né? Sobre os produtos e os formatos em si. Eles dentro da grade, eles dentro de uma forma de apresentação, com as suas vinhetas, com os seus momentos de corte. Eu já vi, eu uma vez participei de uma banca sobre uma telenovela, e que eu tinha assistido telenovela quando eu era criança, e aí eu dizia, mas cadê essas partes? Como assim você diz que não tem? Eu tenho certeza que tem, eu me lembro de tudo isso. E ele dizia, não tem no DVD. Eu disse, tá, mas como é que tá esse DVD? Ele disse, não, mas para aí, esse DVD não corresponde àquilo que foi. Então se fez dentro das muitas linhas de discussão que tinha a novela, se escolheu uma. E aquela uma é a memória daquela telenovela. Então o DVD sobre a telenovela não era a telenovela, mas era uma das questões que tinham dentro da telenovela. Todas as outras foram apagadas. O interessante é que todas as outras que foram apagadas eram sobre a questão da escravidão. Então, quer dizer, eu achei aquilo assim, eu disse, meu Deus, né? Que coisa mais louca. Se escolheu pelo romance, mas não se escolheu pelas lutas que tinham dentro daquele projeto, né? Então, essas questões são as questões que realmente acabam atrapalhando, né? E fazendo com que essas pesquisas sejam pesquisas sempre muito parciais. Aqui também tem umas sugestões aqui de referências. A Patrícia Weber sugeriu aqui, como a RTP tem um site que é possível ver programas a partir de 1957. O Frederico sugeriu aqui Señal Colômbia também, como um trabalho chamado Señal Memória. Acho que se mistura um pouco a dimensão de como o nosso país enfrenta a questão da memória como um todo, né? Em como isso se atualiza nas tensões ligadas à preservação da memória televisiva, do agir com essa memória, né? Aqui também foi questionado se, de repente, o streaming seria uma saída para esse problema de arquivamento da memória, uma vez que agora tudo é disponibilizado em alguma plataforma, mesmo que seja preciso pagar para ter acesso. Eu acho ainda uma saída problemática, na medida em que, principalmente nessa tendência dos fechamentos, né, são feitas escolhas editoriais, né? O arquivo que tiver saída na locadora, digamos assim, ele vai seguir à vista, né? A gente não sabe o que tem nos bancos de dados, a gente sabe o que tem na interface proposta pela Globoplay, né? Então, essa preservação não me parece a saída, né? Tecnicamente, o streaming, claro, ele facilita uma série de questões, mas eu acho que há projetos mais de vulto, como o Internet Archive, por exemplo, que tenta ser uma espécie de mediador de movimentos de coleção e preservação distintos. Eu me lembrei de um documentário chamado Recorder, que é sobre uma americana chamada Marion Stokes, que gravou horas e mais horas em fita VHS das emissoras de TV aberta norte-americanas. É um documentário interessantíssimo sobre a vida dela e tudo mais. E em determinado momento, após o falecimento dela, tudo isso foi doado para o Internet Archive e pode ser, enfim, acessado por lá e tal. A própria Miriam falou, né? O que eu consegui foi o que eu gravei, né? Acho que isso diz um pouco também sobre a relação espectador-televisão, né? Suzana, quer comentar alguma coisa? Pois é, eu acho assim, ó, que o que a Miriam disse há pouco é sobre que cada pedaço da memória vira um novo produto. É uma coisa fantástica, a velocidade como a televisão consegue fazer essa multiplicação do nada. Multiplica-se o nada, né? Porque não se tem mais base nenhuma, as coisas estão envelhecendo muito rapidamente, estão se tornando outras coisas, e esses sites que tu estás trabalhando são os restos do que sobrou de alguma vez ter ido ao ar.
Então, eu não sei. E se nós conseguíssemos juntar isso tudo? Se nós conseguíssemos juntar isso tudo, teríamos espaço para isso? Tu lembra da frase da Gisele Bengelman, né? Eu Que me pensa lembro, muitas é disso questões que da eu estou memória. falando. Não dá para salvar tudo, senão vai ser um salve-se quem puder. É isso aí. Por isso, Então é preciso esquecer algumas coisas mesmo. É preciso esquecer. E fazer novas com a memória, né? Fazer novas coisas com os arquivos, né? É preciso, o diretor do Internet Archive diz isso, é preciso botar os arquivos em uso. Isso não aí. ficarem num cofre lá, fechados. Né? Mas aí é que eu estou dizendo. Só que para você poder colocá-los em uso, você tem que, primeiro, tê-los. Se você não os tem, como é que você os coloca em uso? Então, quem acaba colocando em uso, na verdade, são as empresas, conforme eles interessam, conforme podem torná-los produtos, né? Muito mais do que os próprios pesquisadores. Os pesquisadores precisam ter acesso, vão ter acesso através desses produtos, às vezes já reorganizados pela própria emissora, nem é mais o produto como ele era. Né? Então, ele também já passou por um processo de seleção anterior, que é anterior àquilo que tu está fazendo. É uma coisa interessante, quando a gente trabalha com documento na história, e eu, para quem não sabe, eu também tenho uma formação, além da comunicação, uma formação em história, né? Então, essa questão do documento está sempre atravessando, assim, as discussões, de um certo modo, que eu faço. A gente tem uma preocupação que é com o documento. Esse documento está localizado aonde? Veio como? Qual é a origem dele? Por que mudanças ele pode ter passado? Né? Quais são essas marcas? Para a gente saber com o que está trabalhando. Não é assim, peguei esse documento, peguei... Não, mas parei, faltou um trecho aqui, teve uma mudança. Eu mesma, na minha tese de doutorado, descobri um documento que não tinha lugar nenhum dos autos de Devassa, e eu fui muito louca, porque eu li os autos de Devassa para fazer uma tese sobre Inconfidência Mineira, e eu descobri que tinha um texto que não tinha lá, mas eu li esse texto. Aí eu descobri que estava num livro do século XIX, que um autor do século XIX copiou aquela carta, mas aquela carta nunca foi colocada nos autos de Devassa. Então, não estão nos autos de Devassa. Estão nos originais, mas não naqueles que foram publicados as 2 vezes que foram. Então, se eu não sei disso, eu não tenho essa informação. Se eu não li o que estava no século XIX, eu não tenho a informação sobre o que fizeram no século XX com a construção desta memória. Então, eu acho que isso é interessante. A gente também, na comunicação, quando trabalha com questões de memória, ter uma noção do que aconteceram com os arquivos. Ter uma noção e pensar que os arquivos também são os nossos documentos, né? Nós, enquanto pesquisadores, também estamos trabalhando com esses documentos e, minimamente, temos que saber, olha, peguei isso lá no YouTube, pode estar cortado, recortado, pode estar de tal jeito, baixei lá, né, porque é o que a gente vai ter que fazer, porque senão vai embora, e aí estou trabalhando nessas condições, né? Então... Sim, é que a gente está indo para um processo de... as interfaces e os softwares se tornando aparentemente mais amigáveis, eles também vão desafiando mais a pesquisa a conseguir entrar nos materiais, né? As limitações que pudessem existir, VHS e tudo mais, ainda uma sensação de fisicalidade ali presente, e a própria ideia de poder gravar do fluxo televisivo, né? Claro que também é possível fazer isso hoje com outros instrumentos, mas é uma sensação de uma certa liquefação dessas materialidades que também eu acho que desafia o pesquisador, né? A pensar em como organizar esses materiais. Ou então se passa também a pensar, que talvez seja um pouco do que eu estou tentando fazer, essas novas condições produzem o quê? Quais são as imagens da memória dessas novas condições em que estamos dialogando com esses arquivos, né? Aqui, acho que essa é uma questão importante, Gustavo. As imagens da memória. Não é só a memória das imagens, é as imagens da memória. O que nós temos hoje de imagens da memória ainda?
São poucas as memórias inteiras eu acho que não tem nenhuma, né? Que as mais inteiras são fabulações. Sim, partindo da premissa que a própria televisão, independente de virar arquivo digital ou não, a TV fluxo, digamos assim, ela já é essa recicladora de fragmentos Isso. e reorganização de... Uhum. Ela já tem em si isso, né? Memorializá-la significa preservar sua condição fragmentada, talvez. E, de repente, reconhecer isso nesses arquivos que restam. Essa usina de reciclagem de restos culturais. Esta é uma das imagens da memória. Uhum. Que, aliás, é isso a memória, né? São restos de coisas. São coisas isso, que são reciclados, são restos reciclados, transformados e retransformados. E aí, de repente, é aquilo que eu falei da Senhora do Destino, o que é que ela é? Aquela cena emblemática, né? Isso aí. Ninguém viu exatamente, os meus alunos não viram toda a novela, mas aquela cena eles viram. E aí aquela cena retorna. É aquela e uma outra, de umas duas personagens dentro de um banheiro brigando. Sei lá qual é o nome. Ah, sim. Não me lembro o nome daquela. Mas são duas cenas assim que viraram icônicas daquelas novelas, então elas sempre retornam. Né? Uhum. Não as novelas, mas aquelas cenas, aqueles momentos. E outros, né? Estou citando esses porque é o que meus alunos mais trazem, mas tem outros também que retornam. Sim. E aí a gente, né, na condição da pesquisa, também negocia com esses algoritmos de busca, né, e de disponibilidade das informações, né. Então, para a gente encontrar um conteúdo televisivo desse tipo, um intervalo, algo desse tipo, a gente passa agora no YouTube por N tutoriais. Aprenda a fazer uma vinheta, aprenda não sei o quê, invista não sei o quê. O YouTube se tornou, né, um camelódromo complicado para a gente conseguir chegar talvez no que nos interessaria. Né? Maria Clara que colocou, foi na novela Celebridade. E a Luquinha disse que teve o mesmo problema também que eu passei com a Globo Universidade também. Então, estamos todos no mesmo barco aqui. Estamos. Francisco, quer fazer um comentário? Sim, Gustavo, eu gostaria. Por favor. Acho que eu até gostaria de ouvir a opinião da Suzana e da Meia também, porque eu acho um ponto importante nessa questão da memória é que ela deixou de ser uma coisa proprietária das emissoras. Né? A gente citou alguns programas, Viu Show, Vale a Pena Ver de Novo, onde havia uma programação dessa memória, né? Baseada nos estudos de audiência que as emissoras faziam. Com a questão da internet, ela não tem mais controle sobre essa memória. Tem coisas até que ela não gostaria de colocar, que as pessoas colocam, né? Principalmente aquilo que é o ruim, né? Contra da história dessas emissoras, né? Então, essa questão dela perder o controle sobre essa memória que é disponibilizada, que as pessoas têm acesso, eu acho uma questão muito importante também para toda essa discussão que está sendo feita aqui, principalmente por essa reciclagem, por esse modelo de negócio que tá se colocando através do Globoplay, das novelas e conteúdos repetidos, e também influenciando até outros segmentos, né? Por que nós tivemos aí, ao longo do tempo, aí, algumas refilmagens ou continuações de filmes de 20, 30 anos atrás? Né? Como, por exemplo, O Príncipe de Nova York 2. Por que eles simplesmente tiraram isso do arquivo para fazer esse filme de novo, depois de quase 30 anos do primeiro? Porque as pessoas procuraram muito esse filme nas redes sociais. Esse filme ele foi revisto muitas vezes, então se viu uma oportunidade de negócios também para esse público novo que não viu o primeiro, que viu o primeiro há muito tempo atrás, mas que continuava vendo e queria ver. Ou seja, fomentou um outro negócio, se não fosse por essa memória, e por não estar no controle dos proprietários do programa. Né? Então, hoje, a Globo ela tem mais coisas no YouTube antigas do que atuais da ao vivo. Né? Até porque ela faz questão de não estar presente nessas redes sociais. Então, esse não controle é um fato novo, é um fato que a internet trouxe para nós.
Vou pedir para comentarem bem brevemente, porque para homenagear a televisão, aquela expressão, eu tenho que entregar o programa aqui para a Intercom de volta daqui a pouco. O pessoal já apareceu aí. Não sei se Suzana ou Miriam querem fazer um complemento aí à colocação do Francisco. Eu queria dizer assim, que eu acho assim, muito interessante, Francisco, porque realmente o uso que as pessoas fazem das coisas não é o uso programado, né? E isso é o legal, isso é o outro lado, aquilo que eu estava falando lá no início, as pessoas elas escolhem também, a emissora escolhe o que tu vai rever, mas isso também vem marcado por demandas que são as demandas das pessoas. Essa ideia de que as pessoas só ficam ali, o público só fica ali, né, consome, não, ao contrário, ele é extremamente ativo, sempre foi desde as cartas e ainda mais hoje com as redes sociais. Então, isso é muito legal. Eu acho que é um outro ponto que a gente pode trazer numa outra live. Suzana? Não, acho que teria ou muita coisa ou pouca coisa. Não tem tempo que chega para tanta coisa. Tem que ter o GP mesmo para a gente fazer isso. Essa é a deixa. Todo mundo que curtiu essa discussão, e eu já vou então agradecendo a professora Miriam Rossini, da URGS, Fabico, a Suzana, da Unicinos, ao Francisco também, né, vice-coordenador do nosso GP de Estudos de Televisão e Televisualidades, a toda a equipe da Intercom envolvida aqui na live, depois também transformada em podcast. Passo então, e agradeço todo mundo que participou aqui, tanto no chat quanto assistiu no Facebook. Se não deu para a gente conversar e comentar todas as questões, prometemos em breve poder fazer isso. Se inscrevam lá no Intercom 2020, mandem trabalhos do nosso GP, que a gente vai ter o maior prazer em poder debater com todo mundo também. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe da Intercom. Tá com vocês aí para fechar a nossa live de hoje. Agradeço também. Lembrando que o Congresso Nacional da Intercom, de 4 a 9 de outubro, modalidade virtual, fica aí o convite do professor Gustavo, então, para as participações no GP. A Intercom agradece, né, a participação de vocês. Hoje estivemos, então, com a nossa 8ª live desta segunda temporada. Foi realizada pelo GP Estudos de Televisão e Televisualidades. O bom aí da televisão é que vocês administraram bem o tempo, mas como toda conversa boa que tem sido aqui, infelizmente o tempo é o maior adversário e acaba passando rapidamente, né? Eles apresentaram, então, a live Entre Arquivos e Plataformas, a Memória Televisiva Brasileira Resiste, com a moderação do professor Gustavo Fischer, da Unicinos, a quem agradecemos o empenho, a moderação e a participação do grupo, a professora Suzana Kilp, também da Unicinos, pela sua participação na live, e a professora Miriam Rossini, da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convido a todos para participar na semana que vem da nossa 9ª live, no dia 18 de maio, aí vamos pular da televisão para o rádio. Será a vez do GP Rádio e Mídia Sonora, que vai apresentar o tema Radiodifusão Pública e Práticas de Resistência. Vai ter a participação aí da professora Nélia Del Bianco, o Gésio Passos, do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal e da FENAGE, e também a participação dos professores da moderação, a Débora Cristina Lopes, da Federal de Ouro Preto, e o professor Eduardo Vicente, da USP. Mais uma vez, em nome da Intercom, em meu nome, em nome da professora Nair Prata, da professora Sônia Giacone, da diretoria presidida pelo professor Giovano Ferreira, nós agradecemos a participação de vocês, com o desejo de que todos se cuidem e que a gente possa se rever em breve, ainda que por enquanto de forma online, mas que tudo isso passe o mais breve possível, que as vacinas venham e a gente possa fazer esse bate-papo, que é sempre muito bom presencialmente, e possa participar e desfrutar de todo o conhecimento que vocês transmitiram nesta live aqui. Um abraço a todos e boa noite. Tchau, boa noite. Gente, valeu. Ótimo, se cuidem. Valeu, Miriam, Suzana, brigadíssimo. Olha, nossa, que do céu foi. E aí, Gustavo, bagunçamos muito com a tua questão ou foi legal? Não, tudo maravilhoso. Tudo ótimo. Tudo lindo, maravilhoso, como diria Caetano Veloso. Ah, muito bem. Foi ótimo ver vocês. Da mesma forma. Volta, Miriam. O Gustavo tá... Eu disse assim, voltar para o GP também. Eu, como assim? Valeu. Tá bom.
beijo. Tchau, gente. Ah, Beijo. tchau, tchau. Tchau. Valeu.